Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar a sua timidez e a sua expressão para que você fale em público sem medo. Eu sou Elisan Correia e o tema desse episódio é expressão corporal para falar em público. Pessoinha, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é um tema maravilhoso porque a gente geralmente negligencia o nosso corpo, né? Principalmente porque a gente tem um corpinho preguiçoso, né? A gente gosta de deixar ele quietinho no canto ali. São poucas as pessoas que gostam de treinar, que gostam de se exercitar, mas não é justamente sobre exercício, sobre academia que eu quero falar, não. Quero falar sobre técnica para que você possa utilizar na hora de você falar em público, para que você tenha mais controle, ok? Vamos entender então um pouquinho sobre isso, tá? O corpo, meus queridos, o corpo, ele fala. O nosso corpo, ele fala, ele transmite muito mais comunicação, ele comunica muito mais do que aquilo que a gente fala. Então, se eu estou o tempo todo falando em público, estou aqui nervoso, se você só está escutando esse podcast pelo Spotify, você não está vendo. Mas se você está assistindo o vídeo, você está vendo. Tá aqui, ó, nervoso o tempo todo, mexendo com a mão e olhando pro lado e ficando assim, ó, o tempo todo assim. Sabe aquela pessoa que não consegue, o próprio olhar no olho, tá? Eu vou trazer mais um vídeo sobre olhar no olho, mas o próprio medo de olhar no olho tá muito relacionado a isso. A esse medo de julgamento, medo de falar em público, medo, tá? E para que a gente consiga falar em público com segurança, a gente precisa dominar algumas técnicas. O corpo entra nisso. Quando a gente está falando em público e a gente não domina o nosso corpo, a gente está falando em público, a gente fica ansioso, começa a mexer o corpo, isso transparece na nossa comunicação. Por que eu estou falando de falar em público hoje relacionado ao corpo? Porque ontem eu dei uma aula de expressão corporal. Na verdade foram duas aulas, né? Para uma turma eu dei uma aula de mímica e expressão corporal, né, que está relacionada a tônus, e na outra turma eu dei uma aula de interpretação corporal, que é a interpretação de sentimentos, emoções, tudo isso. Dentro da oficina a gente tem esses exercícios, só que adaptados, né? Eu tô falando aqui do teatro, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu venho do teatro. Eu sou professor de teatro, eu dou aula de teatro. E aqui no perfil Elisan Correia, eu falo sobre falar em público, que são ferramentas adaptadas para você. São ferramentas adaptadas lá do teatro para que você consiga falar em público. Porque lá são ferramentas utilizadas para a gente usar no palco. Tá certo que a gente consegue ter uma noção base de usar no palco e depois a gente usa para fora do palco. Mas eu estou fazendo esse intermédio aqui, né? Eu já estou trazendo para você a ferramenta adaptada para você utilizar no seu dia a dia, tá? E ontem foi uma aula pesadaça, sabe? Foi uma aula bem puxada. Principalmente minhas aulas de tônus, elas são geralmente aulas puxadas. E aula de mímica, não tem como você dar uma aula de mímica sem você passar por tônus antes. Porque o tônus é a consciência corporal. Você começa a ter mais consciência de todos os músculos do seu corpo. A gente não mexe, cara, não sei te dizer quantos por cento do nosso corpo a gente mexe, mas eu posso te afirmar que a gente mexe pouquíssimos, tá? A gente não tem esse controle corporal no dia a dia, até porque a gente não precisa, a gente não caça mais, a gente não corre mais atrás de bicho, a gente não foge mais de outros animais, então o nosso corpo, ele tá fadado a ficar ali quietinho, tranquilo na frente do computador, às vezes dá um pedalzinho, às vezes dá uma corridinha no parque, mas não é aquela coisa visceral, né, que você tá naquela coisa física mesmo, brutagem a palavra correta, tá? E por que é tão importante, então, a gente começar a ter essa noção de corpo? Tá? Primeiro que ele vai te trazer mais segurança. Quando você tem o controle sobre o seu corpo, quando você tem o domínio do corpo na hora de você falar em público, você não fica daquele jeito assim, ó, sabe, com a mão? O que eu faço com a minha mão? O que eu coloco aqui? Eu cruzo? O que eu faço? Será que eu tô feio com o meu corpo? Deixa eu arrumar minha camiseta aqui. Será que eu tô torto? Será que eu tô legal? Você não fica mais com essa preocupação, porque você já tem essa consciência. Quanto mais consciência você tem, pode ser do seu tom de voz, pode ser da sua entonação, pode ser da variação que você utiliza nas palavras, pode ser nas pausas, pode ser no seu corpo, pode ser na sua dicção, em várias coisas. Quanto mais segurança você tem sobre esses aspectos, principalmente físicos, você acaba trazendo mais controle, você acaba trazendo mais segurança para sua comunicação. E tudo que as pessoas mais compram hoje é segurança, sempre, na verdade, né? As pessoas gostam de comprar segurança. Imagina você sendo um vendedor, você começa a vender algo sem segurança. Você não sabe se aquele carro tá bom ou se não tá bom. Você tá vendendo um carro que você não sabe nem se liga. A tua insegurança vai ser gigante. Você não vai querer que a pessoa ligue aquele carro. Pelo amor de Deus, se ela ligar o carro, ela vai ver que não tá pegando. Ou tá ruim, ou tá isso, tá aquilo. Da mesma forma vai funcionar para você se você vende roupa, se você vende quadro, se você vende panfleto, se você vende treino. Não importa. As coisas,
as coisas que você vende, você precisa passar segurança, tá? Eu tô prometendo para vocês trazer um vídeo só sobre vendas, eu vou trazer, ok? Da mesma forma que eu vou trazer também um vídeo sobre o meu medo de falar em público, né? Só que relacionado à câmera. Eu tinha um trauma de câmera gigante, tá? Vou trazer esse vídeo também, acho que é super importante. E um vídeo sobre história, né? Acho que eu não contei ainda do zero a minha história aqui pra vocês, tô devendo essa história pra vocês. Mas é super importante você entender que o falar em público, a expressão corporal, ela não tá ligada a você só dançar, tá? Não coloque na sua mente, quando você pensa em expressão corporal, não coloque na sua mente só academia, não coloque só correr, não coloque só dançar. A expressão corporal, ela serve para que você possa dominar essa segurança, para que você consiga transmitir ela na hora de você falar em público, tá? Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa segura, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui de um canal grande, gigante, que é o Metaforando. O Metaforando, ele tem uma segurança grande corporal, porque ele estudou muito sobre isso. Só que não sei se você sabe ou não, o Metaforando, ele trabalhou com teatro. Então ele vem dessa base do teatro. Lá a gente aprende muito a ter essa noção de atenção sobre o corpo, atenção sobre o corpo do outro, prestar atenção sobre a cena, prestar atenção sobre o meio, prestar atenção sobre tudo. Então a atenção é a base para a gente começar a trabalhar tônus, para daí a gente começar a trabalhar o nosso corpo, para a gente começar a ter essa atenção. Então, o tônus, ele sempre vai derivar do que? Da atenção. Eu até gravei várias partes ali da aula de ontem, e onde eu falo, atenção sobre o teu corpo, atenção, atenção, atenção. Incisivo nessa parte, porque é daí que surge, e verdadeiramente, esse momento de você entender o seu corpo. Você olha e fala assim, caraca, olha o esforço que eu estou fazendo para segurar. Olha o esforço que eu estou fazendo para manter esse formato do corpo, para manter para aquele lado, para manter o peso para cá. São coisas que você não trabalha no seu dia a dia. Por isso que é super importante você começar a ter uma noção corporal, para que você consiga falar em público com mais segurança, tá? Não negligencie o seu corpo, ele é importantíssimo na hora de você se comunicar. Cansei de ver e cansei de passar por isso, tá? Numa apresentação de trabalho, alguma coisa assim, e eu não sei o que eu faço com o meu corpo. Eu não sei se eu cruzo meus braços, se eu não cruzo, se eu deixo o braço para baixo, se eu utilizo, se eu gesticulo com a mão, se eu não gesticulo, se eu fico parado. O que eu faço? Então, quanto mais controle, mais segurança, mais você vai saber o que você faz na hora de você se expressar, na hora que você está se expressando, na hora que você está falando em público, tá? Super importante isso, gente. Então, vamos lá. Por que você deve investir tempo ou dinheiro nessa paradinha, né? Por que você deve investir tempo ou dinheiro para você aprender a falar em público, para você aprender a ter esse controle do seu corpo? Primeiro ponto, não é intuitivo. Não acredite que quando você for falar em público, quando você estiver lá nesse momento de extrema atenção, né, de extrema tensão, de extrema ansiedade, você vai conseguir dominar o seu corpo sem ter treinado antes. Tem pessoas que elas são predispostas, né? Ela tem uma predisposição a aprender mais rápido, ela tem uma predisposição... Sabe aquela pessoa que nunca precisou fazer aula de canto e canta muito bem? Aquela pessoa que nunca fez uma aula de dança e dança muito bem? Aquela pessoa que nunca, sei lá, nunca jogou futebol e de repente dá uma bola pra ela e começa a jogar futebol muito bem? É intuitivo pra ela. Só que às vezes, e na maioria das vezes, não é intuitivo pra gente. Tá? Então eu tô considerando aqui que não é intuitivo para você. Que quando você vai falar em público, você fica tenso, você fica nervoso, você fica ansioso. E quanto mais ansiedade, menos controle da sua expressão. Então, quanto menos controle da sua expressão, mais nervosismo. E aí você vai fazer um ciclo vicioso naquele negócio. Porque você vai ficar mais tímido, você vai perder ainda mais sua expressão, você vai ficar mais tímido, vai perder ainda mais sua expressão. E vai chegar um momento onde você vai bugar. Sabe, é o branco, ou você não vai saber mais como falar aquilo que você está pensando, ou você vai se distrair demais e você vai começar toda hora a fugir muito do assunto. Você está falando e foge do assunto, você está falando e foge do assunto. Então são coisas que vão atrapalhar na sua performance, ou travar de verdade, né? Fazer com que você saia da tua apresentação. O que você está apresentando, você fala, gente, desculpa, eu não lembro mais, e desliga a câmera, ou gente, eu não lembro mais, e sai. Sabe? Então tudo isso é segurança na hora de você se comunicar. Por isso que é tão importante, cara. Muito importante você dedicar tempo ou dinheiro, ou os dois, para você aprender, tá? Aprende. Vai fazer aula de expressão corporal, vai fazer aula de dança, vai fazer aula de teatro. Tudo isso vai te ajudar a dominar essa tua expressão, a expressão corporal, ok? Lá dentro do nosso treinamento, que é a oficina de interpretação, quando a gente chega no módulo de expressão corporal, o bicho pega. Por quê? Porque quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Então, ela é uma coisa física e a gente tem uma coisa chamada memória muscular.
Toda vez que a gente faz algo, a gente tende a memorizar. Peraí, tem um negócio aqui no meu olho me enchendo o saco aqui. Saiu. Toda vez que a gente faz algo, a gente tende a memorizar. Então, quando a gente memoriza, quando a gente for replicar, a gente vai replicar com mais facilidade. Então, digamos que você treine, treine, treine como você vai ficar nervoso, né, naquele momento da sua expressão, e o que você vai fazer com seus braços. Na hora que você ficar nervoso, você vai saber o que você vai fazer com seus braços, porque você treinou antes, você se capacitou antes. As pessoas, elas têm essa noção de que para elas se tornarem um médico, para elas se tornarem um fisioterapeuta, para se tornar um advogado, você precisa estudar muito. Mas na hora de você falar em público, na hora de você se expressar, na hora que você precisa ser esse profissional, esse exemplo, essa autoridade na sala de aula, no consultório, em qualquer lugar, você não tem a capacidade física e emocional para você passar aquilo que você tem de conhecimento. Não basta só você saber para você falar bem em público. Não basta você dominar uma matéria, não basta você dominar o assunto para que você consiga falar bem em público. Você precisa dominar a sua timidez, você precisa dominar a sua expressão para que você consiga falar sem medo. E não existe mais o medo, é que você controla esse medo. Então, tira do seu pensamento que, não, mas eu já sou expert nisso daqui, eu já domino muito bem o que eu falo, eu sei muito bem sobre esse assunto, estudei por 20 anos, estudei por 30 anos. Mas, na verdade, quando chega no momento de você falar, começa a vir vários pensamentos de será que minha mão tá legal? Será que eu tô legal? Será que meu cabelo tá legal? A minha roupa? Tudo isso vai trazer ansiedade. Será que a pessoa tá entendendo? Será que ela não tá entendendo? Se ela me fizer uma pergunta que eu não vou saber responder, e se isso e aquilo? E você começa a deixar várias pontas soltas. E quanto mais pontas soltas você deixar, maior vai ser o seu problema. Porque tudo isso daqui, ó, é ansiedade. Essas pontas soltas são todas ansiedade. Tudo é ansiedade, tá? E quanto mais ansiedade, menos controle sobre o seu corpo. Por isso que é importante não só dominar o assunto que você fala. É importante você saber como falar. É importante você saber como se portar. É importante você saber dominar as suas crenças, a sua timidez, seus conceitos parasitas. Tudo isso é importante na hora de você falar em público. Tá? Por isso que eu tô aqui, ó, sempre incisivo, falando assim, gente, vocês precisam dominar a timidez, precisa dominar a expressão, para que você consiga falar em público sem medo, tá? Então, assim, na aula de ontem foi puxado, porque as duas aulas foram de expressão corporal, né? E uma foi mais relacionada à interpretação de emoção. E isso é mágico, é maravilhoso, porque a gente tem uma sintonia de pensamento, né? Cara, quando você imagina, por exemplo, nessa aula, eu dava exemplos de situações, eu dava exemplos de corpo, e as pessoas replicavam, né? Os alunos replicavam aquele exemplo conforme a interpretação deles. E é muito louco que tem muita interpretação que a gente tem uma noção muito igual. Então, quando a gente está falando em público, você imagina que a outra pessoa ela vai entender tudo aquilo que você está falando. E tem coisa que não. Tem coisa que ela não vai entender. Tem coisa que na tua cabeça tá clara. Você fala assim, nossa, se eu falar desse jeito as pessoas vão entender. Principalmente professor, né? Pessoa que entende muito sobre o assunto, ela acredita que todo mundo entende da mesma forma que ela. Aí na hora de ela falar em público, ela, não, vou falar em público aqui, deixa eu expressar, deixa eu falar aqui pra você minha aula e tal. E a pessoa não entende. Aí você fica, pô, mas eu deixei tão claro pra você. E não é assim. A gente tem umas coisas que a gente tem em sintonia, por exemplo, estressado ou agressivo. Cara, quando eu falei agressivo, todos os alunos fizeram exatamente o mesmo corpo. O mesmo corpo. Só que daí se você fala paixão, apaixonado, alguma coisa assim, eles têm interpretação diferentes. E isso é mágico, porque não assuma que todo mundo vai ter a mesma interpretação que você na hora que você está falando em público. Principalmente no seu corpo. Às vezes você faz um corpo que você acha que não está, digamos, ameaçador. Está tranquilo. Está ali falando em público, está de boa. E aí, para outra pessoa, é ameaçador. É que a pessoa se sente ameaçada, ela se sente acuada, coagida com aquele teu movimento. Vou dar um exemplo. Eu estava numa peça infantil, eu era o ator da peça infantil, e de repente, na minha fala, era uma música, né? E eu apontava para uma criança. Apontava para uma criança falando assim, que o valentão vai pegar você, alguma coisa assim. E apontava para a criança. Só que eu tenho 1,84, sou um monstro, tenho mais 100 quilos, o bicho é grande, barbudo, cabeludo. Então a criança olhou aquilo, na minha interpretação ela vai ficar, nossa, ele vai pegar eu, ou alguma coisa assim. E a criança, ela não entendeu dessa forma. Porque ela começou a chorar, ela disse, vai pegar eu. Começou a chorar, cara. Eu comecei, no que eu apontei pra ela, assim, apontei pra ela, vai pegar você. E apontei pra outra criança, porque ela já fez a cara de choro. Eu já tive que mudar pra outra criança, porque aquela criança já começou a chorar. A outra criança entendeu. Que, ó, beleza, preciso ficar esperto aqui com o bullying, porque senão o valentão vai me pegar. Então, cara, não assuma que a interpretação dos outros, principalmente com o corpo,
tá? O corpo ele vai falar demais. E quando eu apontei para a criança, ela começou a chorar. Opa, já tive uma ação rápida para mudar ali de criança, porque senão ia ter que lidar com aquele problema que era aquela criança chorando. Então, é super importante, super, hiper, mega importante você treinar antes. É super, hiper, mega importante você dar atenção pro teu corpo, porque ele vai comunicar muito mais do que suas palavras. Experimenta estar conversando com alguém e cruza os braços, só de zoa, só para você experimentar. Tá conversando com a pessoa e cruza os braços assim. Cara, você vai deixar a pessoa incomodada, porque esse sinal aqui, ó, é um sinal de eu não estou afim de ceder. Eu não quero conversar sobre isso, não quero ceder. Então aqui, ó, cruzei meus braços. A sua linguagem corporal vai comunicar muito mais do que simplesmente o que você está falando. Às vezes você não precisa nem estar falando, só cruza os braços. Mãe, gatilho mental de mãe, né? A mãe tem sempre isso, né? Filho foi lá, quebrou a janela, mãe já... O que você fez aí? Eu não quero saber o que de fato está acontecendo. Eu sei que você fez cagada e eu estou aqui para te aprovar ou desaprovar essa tua atitude. E eu não quero conversar, já estou cruzando o braço aqui, ó, que eu não quero aceitar suas desculpas. É muita coisa, né? Então, tipo assim, tudo isso, toda a nossa linguagem corporal, ela influencia em todos os dias. Você não pode chegar numa entrevista de emprego e estar assim na entrevista de emprego. Não, é porque eu sou muito bom na entrevista de emprego, que eu consigo trabalhar muito bem em equipe, eu consigo atender muito bem as pessoas, isso aqui. Ou você está na entrevista de emprego assim, não, porque eu não sou ansioso, eu consigo lidar bem com equipe, eu consigo lidar bem com pessoas. Cara, você está ansioso. Você está transparecendo a ansiedade, o tempo todo coçando, está falando que a pessoa está olhando para o lado, o próprio olhar no olho, né? Esse medo de olhar no olho. Eu vou trazer um vídeo só sobre isso também, que eu sei que é um assunto que dói muito. Então, tudo isso faz parte da nossa expressão corporal. Quanto mais você controlar, melhor você vai ficar. Quanto mais você controlar, mais segurança você vai ter ao falar em público, tá? Eu ainda não consigo trazer podcast coisas físicas, né? Eu quero trazer um outro formato de conteúdo para você, para que você consiga ter uma noção corporal, para que você consiga pegar esses exercícios mais físicos. Então é por isso que eu quero trazer um outro formato de conteúdo para vocês. Mas já tem conteúdo sobre isso, sobre linguagem corporal, sobre corpo. Então procura aqui no perfil, procura no canal, lá no YouTube você vai encontrar facilmente. Pesquisa lá Elisan Correia, linguagem corporal, e você vai conseguir assistir o videozinho lá. Tem um vídeo meu com o Juan, tem um vídeo meu sobre linguagem corporal, tem vários vídeos assim. Então procura e treina. São vários exercícios, treina, para que na hora que o bicho pegar, na hora que você ficar ansioso, na hora que você estiver tímido, você tem esse controle já na tua manga. Você já trabalhou ele antes, então você pode utilizar ele naquele momento. Beleza? Gente, é isso, episódio rápido, 17 minutinhos. Eu vejo vocês amanhã, 9 horas da manhã. Então um beijo na sua alma linda e até amanhã. Comenta aqui qual tipo de vídeo você quer ver, manda pro seu coleguinha, enfim, faz tudo que manda, tá bom? Tchau, tchau.